Vamos agora fazer questões que irá exigir muita concentração. Então, veja, questão do Banco Central. Assinale a opção que contém a sequência correta das 4 bolas, de acordo com as afirmativas abaixo. Item 1. A bola amarela está depois da branca. Item 2. A bola azul está antes da verde. Item 3. A bola que está imediatamente após a azul é maior do que a que está antes desta. E item 4. A bola verde é a menor de todas. Então, tendo em mãos essas 4 informações, nós vamos agora analisar, nós vamos agora tentar ordenar estas bolas. Então, a primeira informação diz que a bola amarela está depois da branca. Vamos considerar o sentido das bolas aqui da esquerda para a direita. Então, se a bola amarela está depois da branca, então nós temos aqui a bola amarela e a bola branca. Veja que a bola amarela está depois da branca. Temos agora, na segunda informação, que a bola azul está antes da verde. Portanto, nós temos aqui a bola azul e temos a bola verde. A bola azul está antes da bola verde. Vamos agora para o terceiro item. O terceiro item disse que a bola que está imediatamente, ou seja, colada com o azul, porque quando ele menciona imediatamente, é porque ela está colada. Então, a bola que está imediatamente após a azul é maior do que a que está antes desta. Veja que a bola que está imediatamente após a azul não pode ser a verde, pois no quarto item ele diz que a bola verde é a menor de todas. Logo, a bola que está imediatamente após a azul não pode ser a verde, pois esta que está imediatamente após a azul, ela é maior do que a que está antes dela. Portanto, não pode ser a verde. Logo, no item 4, que menciona que a bola verde é a menor de todas, nós podemos verificar agora que, no item 3, a bola que está imediatamente após a azul tem que ser amarela. E a bola que vem atrás da azul tem que ser a bola branca. Então, esta seria a sequência correta das bolas. Vamos verificar? Veja, item 1, a bola amarela está depois da branca. Item 2, a bola azul está antes da verde. Item 3, a bola que está imediatamente após a azul é maior do que a que está antes dela. E o item 4, a bola verde é a menor de todas. Portanto, nós temos aí a sequência das 4 bolas. Questão 2. As seguintes afirmações, todas elas verdadeiras, foram feitas sobre a ordem de chegada dos convidados a uma festa. Letra A. Gustavo chegou antes de Alberto e depois de Danilo. Letra B. Gustavo chegou antes de Beto e Beto chegou antes de Alberto, se somente se Alberto chegou depois de Danilo. Letra C. Carlos não chegou junto com Beto, se e somente se Alberto chegou junto com Gustavo. Logo, qual a posição de cada um? Bom, vejamos. Nós temos as informações que Gustavo chegou antes de Alberto e depois de Danilo. A informação de que Gustavo chegou antes de Beto e Beto chegou antes de Alberto. Se somente se, Alberto chegou depois de Danilo. E a letra C, Carlos não chegou junto com Beto, se somente se Alberto chegou junto com Gustavo. Veja que esta palavra antes e esta palavra depois, ela nos causa confusão. Portanto, vamos trocá-la. Então, vamos chamar antes, quem chega antes chega na frente. Portanto, vamos trocar as palavras antes por na frente. E quem chega depois chega atrás. Então, vamos trocar as palavras depois por atrás. Então, veja, item A, Gustavo chegou na frente de Alberto e atrás de Danilo. Considerando que o sentido de chegada é este,
Então, Gustavo chegou na frente do Alberto e antes do Danilo. Esta é a letra A. Na letra B, Gustavo chegou na frente de Beto e Beto chegou na frente de Alberto. Se, somente se, Alberto chegou atrás de Danilo. Veja que na letra B, nós temos uma bicondicional, se, somente se, em que a primeira, veja que a primeira, início do parênteses até o final do parênteses, a primeira é uma conjunção. Bom, se a primeira é uma conjunção, vamos analisar a tabela verdade do se, somente se, ou seja, da bicondicional. Veja que numa bicondicional, ela só será verdadeira se os valores lógicos forem iguais, ou os dois verdadeiros ou os dois falsos. E veja, é verdade que Alberto chegou atrás de Danilo? Sim, é verdade. Veja que pelo item A, nós estamos vendo que Alberto chegou realmente atrás do Danilo. Portanto, se a segunda proposição da bicondicional é verdadeira, então é porque a primeira proposição, que é a conjunção, também será verdadeira. E para que ela seja verdade, é necessário que seja verdade que Gustavo chegou na frente de Beto e seja verdade que Beto chegou na frente de Alberto. Portanto, a posição do Beto seria nesta posição. O Gustavo chegou na frente do Beto e o Beto chegou na frente de Alberto. Então, é verdade. Observe novamente que nesta bicondicional ela só é verdade quando os valores lógicos são iguais. Como a segunda proposição é verdade, logo a primeira também tem que ser verdade. E uma conjunção é verdade quando as duas informações são verdades. Portanto, o Beto chegou na frente de Alberto e o Gustavo chegou na frente do Beto. Vejamos agora a letra C. Carlos não chegou junto com Beto se, somente se, Alberto chegou junto com Gustavo. Veja que nós temos novamente uma bicondicional. Portanto, só será verdade se os valores lógicos forem iguais. Veja a segunda proposição desta bicondicional, que Alberto chegou junto com Gustavo. Observe que isso não é verdade. Alberto não chegou junto com Gustavo, pois existe o Beto entre eles. Então, significa dizer que a segunda proposição é falsa. Logo, se a segunda é falsa, a primeira também vai ser falsa. Então, é falso que Carlos não chegou junto com Beto. Se é falso que ele não chegou junto com Beto, é porque ele chegou. Nós negamos o não. E assim nós encontramos as posições de Alberto, Carlos, que veio junto com Beto, Gustavo e Danilo. Questão 3. João e José sentam-se juntos em um restaurante. O garçom, dirigindo-se a João, pergunta-lhe: ao acaso, a pessoa que o acompanha é seu irmão? João responde ao garçom: sou filho único, e o pai da pessoa que me acompanha é filho de meu pai. Então, José é quem? Bom, nós temos o João, e o garçom lhe pergunta se quem é a pessoa que o acompanha. Ele responde que ele é filho único e o pai da pessoa que o acompanha é filho de meu pai. Então, vamos analisar agora quem é o José. Vejamos aí a resposta do João. O João responde ao garçom: sou filho único e o pai da pessoa que me acompanha é filho de meu pai. Veja que ele não se refere à pessoa que o acompanha. Ele se refere ao pai da pessoa que o acompanha. Então, nós temos aqui o João e temos aqui o José. E ele diz que o pai da pessoa que me acompanha, ou seja, o pai do José, veja novamente que ele está se referindo não ao José, e sim ao pai do José. Ele fala que o pai do José é filho de meu pai, ou seja, é filho do pai do João. Mas quem é o filho do pai do João? Ou é o João ou é seu irmão. O filho do pai do João,
ou é ele ou é seu irmão. Mas ele disse que é filho único, portanto, tem que ser o João. Mas como João é filho único, então é ele próprio. Logo, o pai do José vai ser o João. Logo, o João é pai do José, logo José é filho dele. E assim nós concluímos que o José é o filho do João. Questão 4. Beatriz encontrava-se em um país habitado pelos vingos e pelos mingos. Os vingos sempre dizem a verdade, vede vingos. Já os mingos sempre mentem. M de mingo, menti. Certo dia, Beatriz dirigiu-se a um jovem que por ali passava e perguntou-lhe: Essa estrada leva à Aldeia Azul? O jovem respondeu-lhe: Sim. Como não soubesse se o jovem era vingo ou mingo, Beatriz fez-lhe outra pergunta. E se eu te perguntasse se és mingo, o que me responderias? E o jovem responderia que sim. Dadas as respostas do jovem, Beatriz pôde concluir corretamente que, ele falava com um mingo ou com um vingo? Vejamos então. Vamos supor que o jovem seja mingo e então verificar se é possível. Veja. A Beatriz faz a pergunta: essa estrada leva à Aldeia Azul? O mingo responde: sim. A Beatriz faz outra pergunta: se eu te perguntasse se és mingo, o que me responderias? E o mingo respondeu também sim. Veja que a segunda pergunta, ela não faz a pergunta diretamente, e sim indiretamente. Então, se realmente ele for mingo, se você perguntar diretamente, você é mingo ou você é mentiroso, ele iria responder não, estaria mentindo. Isso seria uma pergunta diretamente. Mas uma pergunta indiretamente seria realmente sim, para ele continuar mentindo, pois ele estaria mentindo a resposta não dele, que seria feita diretamente. Veja então que se a pergunta fosse diretamente para ele, ele diria não. Mas como foi feita indiretamente, então ele mente a resposta dada diretamente. Ele mente o não, dizendo sim. Concluímos então que o jovem que ela encontrou era realmente um mingo e a estrada não levava à Aldeia Azul, porque ele também estaria mentindo. Questão 5. Banco Nacional do Desenvolvimento. Em uma cidade, há dois irmãos gêmeos, Pedro e Paulo. Pedro sempre mente e Paulo sempre diz a verdade. Uma pessoa fez duas perguntas a eles. Um dos irmãos respondeu a primeira e o outro respondeu a segunda. As perguntas foram: primeira pergunta, seu nome é Pedro? E a segunda pergunta, como seu irmão responderia à primeira pergunta? Pode-se afirmar que as respostas, se a segunda resposta for sim, o interpelado é Pedro? Vamos verificar se isso é verdade ou se é falso. Veja então, nós temos a primeira pergunta, que é: seu nome é Pedro? E temos a segunda pergunta, que é: como seu irmão responderia à primeira pergunta? Veja que a primeira pergunta é feita para um e a segunda é feita para outro. E nós não sabemos para quem realmente foi feita a primeira ou a segunda. Nós sabemos que Pedro é o mentiroso e sabemos que Paulo é o verdadeiro. Então, vamos supor que a primeira pergunta fosse feita ao Pedro. A primeira pergunta é: seu nome é Pedro? Como ele é mentiroso, ele iria responder não. Já a segunda pergunta seria feita ao Paulo. Como seu irmão responderia à primeira pergunta? Veja que o Pedro respondeu a primeira como não. Então, como o Paulo fala a verdade, ele vai falar a verdade, ele vai dizer o que o irmão responderia ou respondeu, que seria também não. Vamos supor agora que a primeira pergunta vai ser feita ao Paulo. Então, a pergunta é: seu nome é Pedro?
ele irá responder como sendo não, pois ele fala a verdade. Já a segunda pergunta vai ser feita ao Pedro, que é mentiroso. Como seu irmão responderia a primeira pergunta? Nós sabemos que a primeira pergunta ele respondeu não. Então, como Pedro é mentiroso, ele mente a resposta do irmão, portanto, ele diz sim. Logo, nós estamos concluindo, então, que se a segunda resposta for sim, é porque o interpelado realmente é o Pedro.